Qual o sentido da vida? Essa é a grande pergunta, a grande questão da filosofia, como também a grande questão e o grande dilema de nós seres humanos. A filosofia se debruçou continuamente, insistentemente, profundamente sobre o assunto, e vários filósofos deram sua opinião, brilhantes, por que não, sobre o assunto. Na antiguidade, os cínicos, dos quais Diógenes é o mais famoso, dizia que o sentido da vida é a felicidade. Felicidade essa que consistia em se despojar de todos os bens e posses materiais, até as mais comezinhas, até as mais simples. Não ter casa, não ter prato, não ter nada, não ter nenhum bem material. Porque só dessa maneira você venceria a ambição e a vaidade e conquistaria um estágio ou um estado de equilíbrio absolutamente condizente com aquilo que podemos chamar de felicidade. Epicuro, o grande Epicuro, dizia que a felicidade consistia no prazer, não no prazer luxurioso, no prazer corpóreo ligado ao vício, mas na ausência de dores físicas e numa possibilidade de encontrar-se com a consciência limpa e pura, num estado de imperturbabilidade da alma, onde você faz escolhas corretas, você trata a si mesmo de maneira equilibrada e conquista, com inteligência, a felicidade de não sofrer. Aristóteles, talvez o grande, mais completo filósofo da antiguidade, dizia que o sentido da vida é a felicidade, a eudaimonia, que segundo ele estava numa vida boa, e essa vida boa consistia em cultivar a amizade e principalmente em buscar o conhecimento filosófico. Segundo Aristóteles, é fundamental que nós humanos entendamos que nós não nascemos prontos para nenhum tipo de coisa. Nós não somos bons nem maus de forma inata. Nós escolhemos e nos habituamos a ser aquilo que desejamos ser. Então, para que você conquiste a felicidade, habitue-se a ser bom, que serás habitue-se à bondade, que serás bom. Habitue-se à justiça, que serás justo. Habitue-se à solidariedade, serás solidário. Então a felicidade é um compromisso profundamente pessoal do nobre Aristóteles. Os estoicos diziam que o sentido da vida estava na felicidade também. E a felicidade consistia em manter longe de você tudo aquilo que pudesse desequilibrar a sua paz. Conquistar a alegria e o prazer fugindo profundamente de tudo aquilo que pode causar-lhe dor e sofrimento, como os vícios. É aquilo que os estoicos chamam de ataraxia, a busca pela imperturbabilidade da alma. Sêneca, como um bom estoico, dizia o mesmo, e dizia também que é fundamental ter um propósito, um porquê na vida, e fazer coisas manualmente, utilizando a sua inteligência. Arthur Schopenhauer dizia que o ser humano, o sentido da vida também é ser feliz da forma schopenhaueriana de ser feliz, que consistia em primeiro saber quem você é, conhecer a si mesmo, conhecer suas habilidades, suas potencialidades, sua vocação e viver de acordo com esses princípios. Também, segundo Schopenhauer,
É fundamental ter consciência de que a vida é sofrimento, que o ser humano vive no eterno dilema de desejar, conquistar e se entediar, e que é fundamental também que os seres humanos saibam que a solidão é fundamental para o crescimento humano, que o ser humano deve mergulhar profundamente na solidão e fugir da sociedade, excluir de si a sociabilidade, que nada mais é do que a reunião de pessoas fúteis fugindo do tédio e da solidão, que nada mais é que o ser humano fugindo de si mesmo. Segundo Schopenhauer, o ser humano deve bastar-se a si mesmo. O ser humano possui ou deve possuir dentro de si todas as características e habilidades capazes de fazê-lo feliz. E por isso a felicidade também é um compromisso entre o ser humano consigo mesmo e a sua capacidade de viver só. Nietzsche, inspirado por Schopenhauer, mas depois fugindo dele, talvez Nietzsche quisesse um final mais feliz, estou brincando quanto a esta frase, mas Nietzsche dizia que a felicidade é um compromisso humano, está dentro do ser humano a capacidade de querer e ser feliz da forma como lhe aprouver, principalmente, segundo ele, abandonando todo tipo de mito, abandonando todo tipo de rancor, qualquer apego às mágoas do passado, fugindo de toda a ideologia imoral que o faz fraquejar diante da vida e tentando se tornar um Übermensch, um além do homem, um homem que conseguiu conquistar a si mesmo, a revelar-se a si mesmo a partir do seu próprio caminho, fugindo dos mitos, das crenças e de toda moral e toda ideologia que o faz fraquejar. É o filósofo e tanto, os dois grandes pensadores, Nietzsche e Schopenhauer. Eu sou literalmente muito apegado à filosofia desse que diria agora, que é Jean-Paul Sartre. Segundo ele também, a felicidade humana, ou o sentido da vida humana consiste em ter um projeto existencial, em ter também um propósito que movimente a sua vida. E principalmente ter consciência que o inferno são os outros, ou seja, os seres humanos terão em relação a você opiniões negativas, cometerão injúrio, cometerão calúnia, difamarão você, tratarão você com maledicência. Mas o importante, segundo Jean-Paul Sartre, não é aquilo que os outros dizem de você, mas aquilo que você vai fazer com aquilo que os outros disseram de você. Isso é magnífico. Ou seja, o ser humano está condenado a ser livre, principalmente nessa forma de você saber como avaliar aquilo que os outros dizem de você e saber ir além desse tipo de visão, sabendo que o seu valor está além da opinião alheia. É um jogo muito interessante, é uma questão muito fantástica. Saber que toda a nossa vida está contida na nossa capacidade de administrar nossos desejos, de administrar nossos contextos e de administrar aquilo que os outros tentam fazer de você, sem conseguir, principalmente quando você tem consciência de como entender esse grande dilema, essa grande questão entre você e as pessoas e se libertar disso. Notem que a filosofia é uma busca incansável, tentando dar pelo menos um caminho, um norte. A minha opinião de um filósofo simples, digamos que eu seja apenas um filósofo
latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, plagiando aqui um pouquinho o meu querido amigo Belchior, também filósofo. Mas a minha opinião sobre o sentido da vida é que não existe sentido para a vida. Não é necessário existir um sentido para a vida. O sentido da vida é apenas viver. Saber que a vida é um momento rápido e tênue. Saber que você deve aprender a cuidar de si mesmo, porque você é seu único e incansável parceiro de viagem. Estabelecer consigo mesmo um diálogo cotidiano, tentando descobrir como melhorar, como desmantelar todos os mitos que você criou sobre você e reencontrar você mesmo dentro desse caos chamado vida, dentro dessa complexidade chamada vida. O sentido da existência é existir, porque somos também condenados à existência. Somos condenados a viver. E para que nós vivamos, é fundamental aprender também a valorizar o dia que possuímos. Aproveitar o dia, segundo a máxima de Horácio, de Epicuro, Carpe diem, aproveite o dia, mergulhe nele, é só o que você tem, é só o que temos. Para que eu possa ter um bom amanhã, é fundamental que eu faça por mim mesmo um bom dia. Eu sou o artífice de minha vida. O grande projeto existencial é um projeto de construção de si mesmo. É o projeto de uma edificação artesanal de si mesmo, onde você é o artífice principal, onde você é o único capaz de se descobrir, de se desvendar, de se conhecer, de se cuidar, de zelar por si da maneira mais correta e verdadeira possível. Porém, é claro que muitos ainda buscarão sentido em valores mais profundos, em projetos mais complexos. Mas depois de toda essa caminhada, você vai perceber que quem trilhou esse caminho, que as únicas marcas que ficaram no chão foram as marcas dos nossos pés. Ninguém caminhou por nós. Ninguém trilhou por nós esse caminho. Por isso é fundamental que nós nos conheçamos, que nós não tenhamos medo de nos olhar no espelho e nos questionar. A autocrítica é uma forma excelente de conhecer a si mesmo, não ter medo de suas verdades, não ter medo de desmitologizar quem você é. Nós construímos durante a nossa vida muitos mitos sobre nós mesmos. Nós fabricamos ideias engrandecedoras sobre nós mesmos. E em determinados momentos, principalmente quando a vida nos chama e nos coloca diante de dilemas que nós não temos muita alternativa, porque nós não conhecemos o caminho novo que se apresenta, é que a nossa verdade surge. Então não temamos desmantelar os mitos que criamos sobre nós mesmos. Descobrir quem somos, segundo a máxima socrática, conhece-te a ti mesmo, é a base de um sentido fundamental para o dia, que tem prazo de validade. Mas é que é fundamental que nós saibamos como vivê-lo. Inicialmente com dignidade, com verdade,
com princípios evoluídos, escolhendo, como nos alertava Aristóteles, princípios positivos para que nós sejamos pessoas boas. O bem e o mal está contido dentro de nós, da nossa psique, da nossa mente. Nós estamos, como bem disse, ou como disse de maneira muito importante Jean-Paul Sartre, o ser humano está condenado a ser livre, porque nós não podemos delegar aos outros as nossas escolhas. Nós não podemos outorgar aos outros o dever de decidir por nós. Apenas nós estamos dirigindo essa nau chamada existência. É claro que devemos entender todo o mecanismo social que nos cerca. É claro que devemos ter consciência de que existe uma desigualdade tremenda nesse mundo e que a violência hoje é um modo de vida e que a brutalidade humana tem ganhado espaço, e principalmente por isso é fundamental que nós saibamos nos conhecer, cuidar de nós, tendo como fundamento, como base, como alicerce a nossa razão. Como bem dizia Marco Aurélio, o nosso guia interior deve nos guiar, e esse guia interior é a nossa razão. É ela que nos apresenta a vida como ela é e apresenta a nós mesmos as possibilidades que temos de trilhar nossos caminhos e chegar a um final satisfatório na nossa existência. Portanto, meus amigos, o sentido da vida é aprender que ela está em nossas mãos e em nossos pés e em nossa mente e nas nossas escolhas. E que nós devemos aprender a fazer escolhas corretas e devemos aprender, principalmente quando erramos, porque somos humanos, é claro, a nos perdoar, mas jamais aceitar algo menor que não seja a verdade. Perdoando, nos reconstruindo e continuando e evoluindo como seres humanos. O sentido da vida é viver.